Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Vocês estão bem? Que bom revê-los, que prazer, alegria estar nessa casa. Que culto especial, né, irmãos? Que culto gostoso, que espetáculo, que coisa maravilhosa. Nós tivemos o prazer de presenciar hoje aqui. Como fomos abençoados, né, tocados. E é lindo perceber que você teve o entendimento, a compreensão de que não havia o menor sentido de passar essa noite em nenhum outro lugar, senão na casa de Deus, né? Celebrando de fato a Páscoa no real e poderoso sentido que ela carrega, que é a ressurreição de Jesus. Então, celebrar Jesus, celebrar a sua ressurreição, celebrar a sua obra e tudo que isso trouxe para nós, a vida, a salvação, sem dúvida alguma, a melhor decisão que você podia ter tomado. Então, por favor, parabenize a pessoa que está ao seu lado, diga que bela decisão você tomou de estar hoje aqui, que belíssima decisão, belíssima decisão. Glória a Deus nas alturas. Já queria agradecer ao pastor Jarmuth, a pastora Débora, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Sei que hoje foi um dia de uma especial gentileza, que a programação estava apertadinha, mas obrigado por me receber, mesmo assim, e a gente poder tirar esse tempo junto. Pastor Ricardo, irmã Carol, sempre tão queridos, simpáticos, Deus abençoe a vida de vocês, e cumprimentando esses servos de Deus, eu estendo meus cumprimentos aqui a todos os demais pastores auxiliares, obreiros, voluntários, que fazem um trabalho lindo, nos receberam com tanta gentileza, a gente sabe nem como se comportar, que eles deixam a gente até constrangido, com tanto amor, com tanto carinho, né? Deus seja louvado. Pegue aí a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 24. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sempre bom rever meus amigos queridos, Rafa e Ju, né? Que bom revê-los, sempre amigos da nossa casa, amigos queridos. Versículo de número 13, capítulo 24, versículo 13. Fique tranquilo, porque a gente vai chegar pertinho da meia-noite para poder celebrar a Páscoa até o final. Isso. Amém. Eu agradeço essas 5 pessoas que manifestaram esse desejo de que isso... Amém. Está escrito: e eis que no mesmo dia, diga comigo, mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos ficar por aqui. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Quando Lucas escreve, eis que no mesmo dia, Lucas estava falando desse dia aqui. Esse dia aqui. Esse dia que foi aqui retratado, que foi aqui encenado. O dia a qual Lucas se refere é o dia da ressurreição de Jesus. Então Lucas está dizendo assim: no mesmo dia que Jesus ressuscitou, aconteceu o que eu vou contar agora. Então, tudo que vai acontecer a partir de agora, no verso 13 em diante, aconteceu no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eu estou enfatizando isso, porque Jesus não teve um tempo muito longo entre sua ressurreição e sua assunção. Ele teve apenas 40 dias. Quantos dias eu falei? E reparem, portanto, que em 40 dias, para você poder fazer os ajustes finais, e não eram poucos, e não eram fáceis, dar as últimas instruções, né? Estar com determinadas pessoas, 40 dias é muito pouco tempo. Então, tudo está apontando para uma coisa que eu vou chamar de senso de urgência. É muito claro que Jesus tem um senso de urgência. E esse senso de urgência vai na direção de 2 pessoas que estão aqui relatadas, a história delas no capítulo 24. A coisa de falar do senso de urgência
é falar sobre como Jesus importou-se em nem mesmo deixar para o dia posterior da sua ressurreição, mas no mesmo dia. Justamente porque também, neste mesmo dia, estes dois discípulos não eram dos apóstolos, não era do grupo dos apóstolos, mas sim dos discípulos, que eram muitos. Então, dois destes discípulos estavam indo embora. Pastor, de onde eles estavam saindo? Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém uns 12 quilômetros, e que era a casa de, se não dos dois, pelo menos de um dos dois deles. Então, o que você precisa compreender é como esse início de história está carregado de sentimento, está carregado de uma decisão, carregado de um senso de urgência. Jesus sabe o caminho que eles estão fazendo, e Jesus sabe que precisa interceptá-los no caminho, encontrá-los no caminho. Se Jesus, portanto, deixar essa agenda para o dia seguinte, Jesus não vai mais encontrá-los no caminho. Então Jesus precisa fazer isso neste primeiro dia, não é porque ele está com a agenda vazia, é porque ele precisa encontrá-los no caminho, ele precisa interceptá-los no caminho. Eles precisam se encontrar e algumas coisas precisam ser ouvidas por Jesus e ditas por Jesus para serem ouvidas por eles, antes de que eles cheguem lá no objetivo que traçaram, a aldeia chamada Emaús. Há uma grande razão para minha alegria e para a sua alegria hoje aqui. Esse encontro aqui entre nós e Jesus não é uma sobra de agenda. Esse encontro entre nós e Jesus aqui não foi porque restou-lhe um tempo ocioso, que aí ele viu e falou, eu vou lá encontrar aquelas pessoas lá em Curitiba. Esse encontro entre nós e Jesus aqui é fruto de um senso de urgência, é fruto de um desejo, é fruto de uma vontade deliberada, espontânea, de que ele intercepte o seu e o meu caminho, para dizer algumas coisas que você precisa ouvir, mas também para ouvir o que você tem a dizer, porque depois que isso acontecer, a sua vida nunca mais será a mesma. Então Jesus tomará essa iniciativa, e o caminho que eles estão fazendo é este aqui. Eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Se eu fosse colocar assim de uma maneira muito clara, muito simples, o que é Jerusalém? O que Jerusalém representa dentro da nossa reflexão? O lugar que você não pode deixar. É o centro da vontade de Deus. É o lugar onde o altar de Deus está. Não é um ponto geográfico, é um lugar espiritual. É a vontade de Deus para você. O que é Emaús? Também não é propriamente um ponto geográfico. Emaús é um objetivo, um destino, um interesse, um desejo, que é sobre a minha vontade, mas não é sobre a vontade de Deus. Que diz respeito aos planos que eu tracei, mas que não diz respeito aos planos que Deus traçou. Então nós temos aí duas coisas: o lugar onde eu deveria estar e o lugar para onde estou insistindo em ir. E no meio disso, Jesus dizendo, ainda que você fique contrariado, ainda que você fique chateado, eu vou tirar você dessa rota do lugar para onde você quer ir, e vou direcionar a sua rota para o lugar onde você precisa estar. E o lugar onde você precisa estar é no centro da minha vontade. Há uma curiosidade, no mínimo, sobre Emaús. A sua singularidade, a singularidade do seu aparecimento na Bíblia. Se você virar todas as páginas da Bíblia para trás, você não vai encontrar a palavra Emaús nenhuma única vez. Se você virar todas as páginas da Bíblia para frente, você não vai encontrar a palavra Emaús nenhuma única vez, além dessa. Essa é a única vez. É um surgimento, é um aparecimento único. Mas mesmo sendo um aparecimento único, é de um poder tremendo. Atrapalhar um projeto, acabar com um plano, ou no mínimo retardá-lo de maneira muito grande. Eu quero que você comece a prestar muita atenção
nesses surgimentos tão pontuais que acontecem na nossa vida. Gente que aparece, desejos que saltam, sentimentos que surgem, coisas que muitas vezes não são reiteradas, elas aparecem uma única vez, mas elas têm uma capacidade tão nefasta, tão destrutiva, que elas só precisam entrar no nosso coração uma única vez, para nos tirar de um propósito para sempre. Emaús aqui representa aquele desejo que salta, aquela ideia que simplesmente acorda com você do nada, aquela pessoa que aparece ou reaparece na sua vida, de maneira assim, digamos, no mínimo curiosa. E Deus me trouxe aqui para dizer a você, redobre a sua atenção com esses surgimentos assim, tão excepcionais e tão rápidos, porque normalmente essas aparições relâmpago são para causar estragos definitivos. Emaús dista, ou seja, a distância entre Jerusalém e Emaús é de 12 quilômetros. Quantos quilômetros? Você pode fazer melhor. Quantos quilômetros? Isso é pouco ou é muito? É pouco. Nós não estamos falando de um tempo onde os bairros eram colados, onde você tinha um lugar aqui, depois logo outro ali coladinho ali. Não é. Não é Curitiba com Pinhais, não é. As coisas eram longe umas das outras. Falar de 12 quilômetros é falar de uma distância que pode ser chamada pequena. Falar de 12 quilômetros é falar de uma distância que pode ser denominada como curta. Mas ainda assim ela não deixa de ser distância. Eu queria muito que você compreendesse isso. Porque nós estamos falando de um lugar em Deus. Nós estamos falando de um lugar onde o meu coração precisa estar. Nós estamos falando de um lugar onde a vontade de Deus se cumpre. E é a partir desse lugar que estamos falando de distâncias. E aí alguém vai dizer, é pequena. E eu vou dizer, mas ainda é distância. Alguém vai dizer, é curta. Mas eu vou dizer, ainda é distância. Alguém vai dizer, foi outro dia que eu saí. E eu vou dizer, ainda assim é distância. Alguém vai dizer, mas eu não fui muito longe ainda. E eu vou dizer, ainda assim é distância. Porque quando você deixa um lugar em Deus, nenhuma distância é pequena. Se o ponto de partida é seu lugar em Deus, não existe distância curta, muito menos distância segura. Eu vou lhe dizer uma coisa, muitas pessoas saíram de Jerusalém para nunca mais voltar. E por que elas nunca mais voltaram? Vou lhe dizer mais, o plano delas nem era esse. O plano delas era uma distância curta, por um tempo curto, para uma determinada experiência. Ah, porque eu preciso conhecer isso. Ah, porque eu preciso saber sobre aquilo. Ah, porque eu tenho contas a acertar a respeito disso e daquilo. E eles não entenderam que não existe risco calculado quando se fala de distância de Jerusalém. Ninguém pode calcular os riscos e julgá-los então admissíveis, aceitáveis. Ah, dá para eu admitir o risco de colocar meu pé fora. Dá para eu admitir o risco de ir ali, ter uma conversa e resolver coisas do passado e voltar. Não, Deus me trouxe para dizer, não negocie com as distâncias. Quando o assunto for distância, para você tem que ser uma coisa inegociável. Não negocie com as distâncias. Com distância não se negocia. Muitas pessoas tinham a ideia de se distanciar só um pouco e nunca mais conseguiram voltar. Porque basta você tirar o pé, 1 milímetro que seja, você já está longe. Porque 1 milímetro longe de Deus é coisa demais. Seu único lugar de segurança é exatamente no ponto que Ele planejou para você, no lugar da sua vontade. É uma distância geograficamente curta, mas não é uma distância aceitável, admissível, tolerável. Não é um risco que se possa medir, calcular e admitir. Diz a Bíblia que esses dois estão indo para Emaús e eles estão conversando. Não é uma conversa comum, eles estão fazendo interrogações um para o outro. A coisa era mais ou menos assim, ei, e aí? Você entendeu o que aconteceu? E o outro dizia, não entendi até agora.
O outro dizia, eu acreditava, eu jurava que ia acontecer isso, isso e isso. Aí o outro dizia, rapaz, naquela hora que ele foi preso, eu imaginei que ele ia dar um grito, que ele ia dar um brado, e que iam aparecer anjos, e que ou ele mesmo se soltaria daquelas amarras. E o outro dizia, olha, eu esperei até o último momento, pensei que ele até subiria na cruz, mas de lá ele não deixaria ninguém matá-lo, lanças transpassarem ele, não. Acreditei que de lá alguma coisa muito, muito extraordinária aconteceria. Eu estou confuso, será que perdemos nosso tempo? Será que foi em vão tudo isso? Esse tempo inteiro, 3 anos e meio da nossa vida, tanta coisa que deixamos para trás, e eles estão fazendo perguntas, um para o outro. Até que diz a Bíblia Sagrada que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles, segundo diz a Bíblia, não reconhecem que é Jesus. Mas mesmo sem reconhecer que é Jesus, o fato é que Jesus está ali. Quando Lucas diz o mesmo Jesus, Lucas está dizendo o mesmo Jesus de quem eles falavam. Você já teve a experiência de estar falando de alguém, com alguém, e de repente esse alguém aparece? Aí você muda de assunto rápido, pois é, porque olha aquele culto de Páscoa que tremendo. Compreenda, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eles conversavam sobre Jesus, Jesus se aproximou. E sem que eles tivessem percebido, uma mudança muito poderosa aconteceu. Por favor, pergunte qual. Jesus, de assunto, passou a ser uma presença. E quando isso aqui acontece, muda tudo. O que Jesus era para aqueles 2 homens naquele momento? Um assunto, um tema. E por que Jesus era para eles um assunto e um tema? Porque eles deixaram Jerusalém. Escute-me, todo aquele que deixa o centro da vontade de Deus decai da presença para o assunto. Todo aquele que sai da presença de Deus perde a condição de ter de Deus sua presença e passa a ser um mero especulador de assuntos religiosos, assuntos sobre fé, assuntos sobre Deus, assuntos sobre o Espírito Santo, assuntos sobre Jesus, assuntos sobre a igreja, conhecimentos antropológicos, conhecimentos sociológicos, conhecimentos humanitários de toda a natureza, de toda a sorte, mas presença não tem mais. Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: não permita, não admita que eu me torne na sua vida um mero assunto. Eu não quero ser assunto das suas discussões, nem das suas especulações teológicas, nem históricas. Eu quero ter na sua vida uma condição: presença, presença, presença e presença. Aleluia! Glória a Deus! Uma das coisas mais lamentáveis que a gente infelizmente precisa admitir e dizer é que um número grandioso de homens e mulheres que já tiveram a presença de Deus consigo, estou falando de pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, pessoas que tinham espaço, voz, vez, autoridade, por terem deixado Jerusalém, hoje são meros debatedores de Jesus. São meros criadores de conteúdo digital sobre Jesus. São meros especuladores da fé religiosa. São meros criadores de engajamento digital. Não tem mais presença. Não tem um nível mais baixo para alguém descer senão este: depois de ter tido Deus como presença, passar a ter Deus como mero assunto. Eles tinham um assunto, Jesus quer oferecer-lhes presença. Eles têm um debate, Jesus quer oferecer a eles presença. Eles têm um fórum, Jesus quer dar a eles presença. Eles querem uma aula de teologia, Jesus quer dar a eles presença. Eles querem ciência, Jesus quer dar a eles presença. Eles querem assuntos que estão fervendo no mundo gospel, mas Jesus quer dar a eles presença. Pare de diminuir suas metas. Pare de encurtar suas ambições no que diz respeito às coisas da fé. Você está querendo muito pouco perto do que Deus quer lhe dar. Deus não quer te dar uma boa briga com um ateu que é seu vizinho.
Deus não quer te dar uma boa confusão na hora do seu horário de trabalho. Deus quer te dar presença. Jesus então se apresenta. E apresenta-se com uma pergunta, e eu amo essa pergunta. Por que vocês estão tristes? A pergunta não é, vocês estão tristes? A pergunta é, por que vocês estão tristes? Então o que está claro, eu sei que vocês estão muito fraco. Eu sei que vocês estão, eu só quero saber a razão, porque o estado eu estou vendo. Vocês estão? Agora veja bem, você acha, não há nenhum relato bíblico de que eles tenham sido expulsos de Jerusalém. A perseguição à igreja não tinha começado ainda. Eles não foram expulsos de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém, atenção, porque eles acreditaram que aquela era a decisão mais coerente, mais inteligente, mais assertiva. Tanto que eles são capazes, redobre a sua atenção, de defender a escolha que eles fizeram. Porque a maioria das pessoas que tomaram decisões erradas são ávidos defensores das suas burradas. São ávidos defensores das suas idiotices, das suas decisões tolas. Eles não só fazem como se intitulam como defensores árduos, eles têm uma razão, eles têm uma sustentação, eles têm um motivo. Só que Jesus olha para eles e continua perguntando, então por que vocês estão tristes? Porque se a escolha de vocês fosse tão boa quanto vocês pensam que é, o coração de vocês não estaria me dizendo outra coisa. Sabe qual é a grande questão aqui, meus irmãos, esta noite? Que muitas vezes nós somos capazes de brigar, bater pé, fazer cara feia, vociferar para defender a nossa decisão. De ter ido embora da igreja, de ter desistido da fé, de ter ido atrás. A gente tem argumentos muito substanciais. Ah, mas é meu futuro. Ah, mas eu tinha que ir. Ah, mas eu tinha que cuidar da minha vida. Ah, mas eu tinha que cuidar da minha carreira. A gente defende aquilo. E em meio a toda essa nossa defesa, Deus só continua perguntando. Tá bom, mas então por que você está triste? Porque se sua decisão fosse tão boa quanto você sustenta que ela é, você estaria feliz com ela. Se a sua decisão fosse tão boa quanto você sustenta que ela é, você estaria dormindo em paz. Se a sua decisão fosse tão boa quanto você sustenta que ela é, você estaria numa vida sossegada. Mas ao contrário disso, tu não tens paz para dormir desde que tu tomaste aquela decisão. Porque o Espírito de Deus te incomoda e te lembra que um lugar foi abandonado. Você está apenas focando para onde você está indo, mas esqueceu de considerar o que está deixando. A gente é muito bom de criar argumento. E quando a gente quer criar um argumento para poder justificar para onde a gente está indo, a gente pega tudo de bom que o lugar tem. Ah não, mas é minha carreira. Ah não, mas é uma promoção. Ah não, mas minha família precisa. Ah, mas não mais isso, mais aquilo. Então eu só estou querendo qualificar o lugar para onde eu estou indo, para poder ninguém me questionar. Só que Deus me trouxe aqui hoje para dizer, tudo bem, há qualidades no lugar que você está indo, há mérito no lugar que você está indo, há razão boa para o lugar que você está indo, mas você já se perguntou o que é que você está deixando? Porque às vezes a gente, de uma forma assim muito, como é que eu vou dizer? A gente faz uma autotrama, a gente trama para nós mesmos. A gente para de olhar tudo que está deixando para trás e fica só olhando para tudo que está na nossa frente. E Deus me trouxe aqui para te dizer, você precisa calcular tudo que é meu e você está deixando para cumprir aquilo que é seu. Quem diz um amém, um aleluia, alguma coisa? Escute, eu já não demoro, mas preste bem atenção. A pergunta de Jesus, portanto, é, por que vocês estão tristes? Eu quero saber a razão pela qual vocês estão se sentindo assim. Já que a decisão de vocês é tão inquestionável, já que a decisão de vocês é tão madura, já que vocês são os maduros, então por que o sentimento de vocês, por que o coração de vocês está me dizendo outra coisa? Aí eles olham para Jesus e dizem assim, peraí, tu és um forasteiro desinformado? Tu não sabes as últimas coisas que andaram acontecendo aqui? Jesus olhou e disse, quais?
Pastor, o que é isso? Cinismo? Se eu fosse você, eu nem pensaria uma coisa dessa. Jesus não age com cinismo. Isso é uma forma de Jesus, basicamente, dizer o seguinte: eu quero ouvir vocês. Não é que eu não saiba, eu digo quais porque eu quero ouvir vocês. Porque afinal de contas, se você tem tanta razão, não é com você mesmo que eu estou falando. Se você tem tanta razão para ter abandonado tudo que você abandonou, porque eu não conheço você não, mas o Deus que te vê te conhece. Você pode estar aí no meio da multidão, mas Deus sabe o que você abandonou. E você abandonou cheio de justificativas, saiu batendo porta de gabinete. Saiu macho. A irmã saiu braba, cheio de razões. E Deus mandou hoje eu colocar o microfone na sua boca. E dizia assim para você: diga aí por que você acha que foi legítimo ter ido embora. Diga. Aí Jesus deu oportunidade para o primeiro. Tão convencido da sua decisão, o primeiro vai dizer por que foi embora. Por que ele acha justo, correto e coerente ter ido embora. Fala aí primeiro. Salve os irmãos com a paz do Senhor. É o seguinte, olha. Nós, Jesus, esperávamos, Jesus, o quê? Que ele tivesse ressuscitado. Jesus, e aí? E aí que hoje é o terceiro dia. Peraí, que dia é? Que dia é? Jesus disse que levantaria ou que ressuscitaria no primeiro dia? Ele disse que ressuscitaria no segundo? Ele disse que ressuscitaria quando? Quando? Aí eles estão abrindo a boca para dizer assim: nós estamos indo embora porque achávamos que ele iria ressuscitar e é hoje o terceiro dia. Jesus está assim. Pastor, eu não entendi. Não, mas fica tranquilo que eu estou aqui para isso mesmo. Para dizer para você que você não percebeu que tem se queixado do não cumprimento de promessas que estão em pleno vigor. Você foi embora se queixando que algumas coisas não aconteceram sem perceber que o prazo não estourou. Porque Deus não estoura seus prazos. Ele me trouxe para dizer: eu disse que era no terceiro. Se fosse o quarto, você tinha razão. Se fosse o quinto, eu aplaudia a sua decisão. Se fosse o sexto, eu ia embora com você. Se fosse o sétimo, a gente criava um grupo para falar mal de Jesus. Mas se hoje é o terceiro, ele me trouxe para dizer: a promessa está em pleno prazo de validade. Aleluia! É você que não está enxergando. Você não está enxergando que o tempo não está trabalhando contra você. O tempo está trabalhando ao seu favor. Mas o outro irmão também quer a oportunidade. Na reunião de obreiros de Jesus. Ele quer falar porque ele abandonou o ministério. E Jesus, pastor Ricardo, agora diz: fala, obreiro, por que você abandonou o ministério? Aí ele vai, se arruma, como que diz assim: agora eu vou soltar uma bomba aqui. Agora eu vou, prepara que vem textão. Olhou e disse assim: vou dizer mais. Hoje de manhã, Jesus, as mulheres, as obreiras da igreja, Jesus, foram lá no sepulcro. Você não vai acreditar não. Jesus, fala. Estava vazio. Não, eu não podia ser eu. Porque eu pegava pelo colarinho e dizia assim: ó abençoado, você queria o quê? Que o corpo dele tivesse lá putrefato? É óbvio que o túmulo estava vazio. Estava vazio justamente porque ele cumpriu rigorosamente aquilo que disse: não está mais lá. Ressuscitou! Olha para o seu vizinho e diga assim: o túmulo, horrível, vai de novo, o túmulo está vazio. Fala para ele: você acha que isso é uma vitória ou uma derrota? Quem acha que é vitória, diga amém. É vitória, sim ou não? Dizer o túmulo está vazio, isso é dito como? De forma fúnebre ou de forma celebrativa?
O que ele falou? O túmulo estava vazio. As irmãs foram lá. E o túmulo estava vazio. Pastor, mas você está repetindo? Eu estou repetindo para você entender o poder que existe na amargura. A amargura te faz pegar a letra da música de júbilo e imprimir a melodia de dor nela. Porque a letra da música era: o túmulo está vazio. Eles cantam vitória como se fosse derrota. Isso é mágoa. Quem está tomado pela mágoa, quem está cheio das suas próprias supostas razões para ter feito o que fez e ter deixado o que deixou, sempre vai fazer isso. Até as músicas mais bonitas soam fúnebres na boca dele, porque está magoado. Não vai embora não, vai ficar chato se você levantar agora. Pega os textos mais bonitos da Bíblia, distorce tudo, porque está magoado. Interpreta equivocadamente, porque está magoado. Pega o amor, o carinho dos irmãos e coloca isso de outra maneira, porque está magoado. Pega a honra dos irmãos a um líder, chama de bajulação, porque está magoado. Ei, você não tem o poder e nem deveria se dar ao trabalho de subverter aquilo que é belo e aquilo que é bom. Se você está magoado, livre-se da sua mágoa, porque Jesus está aqui para isso esta noite. Aí diz a Bíblia, porque agora estão vazios. Agora eles estão? Então agora que estão vazios, Jesus vai começar a dar uma aula. Qual a disciplina? Cristologia. Professor, Jesus, o Cristo. Diz a Bíblia que ele começou a dar aula em Moisés. Aula de cristologia começando de onde tem que começar, do Velho Testamento. E Jesus veio. Não antes de que eles tivessem se esvaziado, muito fraco, não antes que eles tivessem se esvaziado, um novo conteúdo lhes está sendo oferecido, mas não antes que eles tivessem se esvaziado. Jesus está dando a eles um novo combustível, uma nova graça, uma nova palavra, mas não antes que eles tivessem se esvaziado, porque Deus não faz mistura de conteúdo. Primeiro Deus dá a você a oportunidade de se esvaziar de tudo aquilo que você se nutriu e tanto te fez mal. E depois que você se esvazia, Ele começa a te dar palavra, a te dar esperança, a te dar graça, a te dar vigor. Não. Isso aqui não vai ser uma salada maluca. Não. A coisa aqui é muito organizada. Deus me trouxe para te dizer: eu estou te dando oportunidade de desabafar. Bota para fora. Porque depois que você se esvaziar das suas razões, dos seus achismos, das suas mágoas, eu vou começar a preencher você de um conteúdo tão novo, tão poderoso, que a tua fé vai ser renovada. Oh, aleluia! A aula foi boa, hein? Tão boa foi. Pastor, mas espera aí. O que é isso? Jesus foi dando aula até chegar na cidade deles. E até começar a escurecer. Pastor, mas você falou que Jesus só tinha 40 dias, porque não encurtou esse negócio logo? Quando eles se encontraram, era para Jesus ter olhado logo para eles: ô pessoal, sou eu. Vamos embora, vamos voltar para Jerusalém, está tudo bem. Aí não teriam se esvaziado. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando isso aí que você está ouvindo. Tem que esvaziar para voltar. Porque às vezes no nosso imediatismo, a gente quer recolocar, reconduzir pessoas e coisas muito rapidamente a antigos lugares. Mas se o sentimento ainda estiver lá, se a razão de ter ido embora ainda estiver lá, ir embora se repetirá em breve de novo. Então Jesus não tem pressa, Ele esvazia da razão que fez eles irem embora. Preenche-os com um novo motivo e uma nova razão, para que quando eles voltem, eles nunca mais saiam dos seus lugares. Não é uma volta protocolar, não é para constar, não é para sair bonito na selfie de Jesus. É para voltar vazio de si, cheio de Deus. 3 pessoas disseram amém, 5 disseram aleluia. Vou tentar de novo. É para voltar vazio de si, cheio de Deus. Agora então, e eu começo a concluir, inclusive eu acho que eu já disse isso, aleluia. Agora então eles estão chegando, próximo da casa deles, e Jesus vai fazer uma coisa que eu acho incrível.
Repete após mim para você pegar a coisa. Diga assim: e fez. Ai, muito ruim. Vai de novo. E fez Jesus como quem ia embora. Eu pergunto e você responde: ele foi embora? Ele foi embora? O que ele fez? Fez como quem ia embora. Isso é ir embora? Isso é ensaiar que vai embora. Isso é ir embora? Isso é esboçar que vai embora. Isso é ir embora? Isso é observar como você se comporta, percebendo que ele está prestes a ir embora. Não tem teatralidade aqui, não tem cinismo. Ei, nós estamos falando de Jesus. Aqui tem uma coisa muito inteligente que Deus faz todo santo dia, com a quantidade de crente que você não tem ideia. Inclusive fez com um monte de crente que está hoje aqui. O quê? Ele expõe você a um cenário que ainda não é completamente concreto. Mas ele expõe você àquele cenário. Só para ver como você se comporta dentro dele. Pastor, explique melhor, com todo prazer. Aquele dia, por exemplo, que você entra na igreja, o ministério de louvor começa a cantar. O primeiro irmão da direita chora, o segundo cai arrebatado. Você está olhando assim dizendo: oi? O que está acontecendo? Pensamento acelerado, coisa de cá, coisa de lá. Aí vem o segundo louvor, a igreja está recebendo todo mundo adorando. Você não é afetado, você não é tocado, parece que o céu está de bronze. Deus foi embora? Existe um ensaio de saída, um ensaio de ausência, um ensaio de silêncio para medir o quanto aquilo é importante para você. Porque muitas pessoas nesse teste desistem na primeira música. Muita gente que dobra o joelho e não começa a sentir Deus como gostaria, desiste no primeiro minuto de oração. E ele me trouxe para dizer: eu não fui embora, ensaiei uma partida e você foi reprovado porque nem sentiu a minha falta. Oh, glória! Deus me trouxe aqui para dizer: preze pela minha presença e leve isso além de canções bonitas, leve isso para a sua prática de vida. Jesus fez como quem ia embora, e expostos a um cenário. É como você está diante de alguém sentado à mesa, acabou o jantar, pediram a sobremesa, veio o cafezinho, mas você quer ficar, você quer mais. Aí a pessoa começa a mexer, pega a carteira, bota no bolso, pega a chave do carro, segura na mão. O que ela está dizendo para você? Eu vou. Se você quiser que ela fique, sua hora de agir é agora. Eles vão, portanto, olhar para Jesus e vão dizer: ei, fica conosco. Fica com a gente, entra na nossa casa e diz: ah, vocês estão me convidando? Então ok, então eu vou, aleluia. Jesus entra na casa deles, agora vai ser tudo muito rápido. Jesus entra na casa deles, Jesus senta-se à mesa com eles, Jesus pega o pão e parte o pão. Repita para mim: pega o pão, parte o pão. Se qualquer pessoa com um mínimo de noção de etiqueta, eu não vou dizer nem de etiqueta, de protocolo mínimo da boa educação familiar, tivesse olhando Jesus fazer aquilo, diria: a irmã Maria criou ele mal, irmão José não deu educação. Por quê? Porque um convidado, em hipótese alguma, mete a mão no pão para parti-lo. Nunca. Quem mete a mão no pão para parti-lo é o dono da casa. Espera aí, pastor. Os donos da casa estavam presentes, teoricamente. Mas o senhor falou que ele foi convidado. Foi convidado. Da porta para fora é convidado. Quando passa da porta, ele muda de status. Quando Jesus passa da porta da sua casa para dentro, só tem uma única posição que ele admite assumir: Senhor da casa. Convidado era quando estava do lado de fora, do lado de dentro é Senhor. Por isso, com todo carinho, eu preciso lhe dizer: se suas pretensões são continuar com suas senhas, seus códigos, suas gavetas secretas, seus porões fechados e empoeirados, suas sujeiras debaixo de tapete e assuntos intocáveis, nem o chame, porque se é para chamá-lo, é para dar a ele as senhas, as chaves, o acesso, o governo e o controle. Aleluia! A quem o convide e o cerceie. Não, Senhor, olha só, eu tenho que explicar para o Senhor, porque essa menina tem que ter jeito para lidar com ela. Quando ela está de TPM, o Senhor nem... Você pensa que Deus não sabe cuidar e tratar com seus filhos, não? Você sabe que Deus precisa ser ensinado da forma com a qual Ele deve falar com seus familiares?
Você acha mesmo que Deus vai continuar dentro da sua casa com você com um porão empoeirado, com cadeados enferrujados e gavetas velhas? Deus me trouxe para te dizer, abre tudo. Remancho, Minaya. Olha para alguém que está do seu lado, diga, ele não é um visitante enxerido. Ele está entrando para colocar as coisas em ordem, as coisas em seu devido lugar. Entregue tudo para ele. Jesus partiu o pão, não porque eu fosse mal educado, mas porque assumiu a postura e a posição de Senhor da casa. Partiu o pão, e depois, partiu. Sumiu diante dos olhos deles. Eles se entreolham, vou chamar o pessoal aqui dos músicos. É porque quando entra o teclado, todo mundo pensa que vai acabar, então não vai acabar mesmo. Eles se entreolham. Ah, olha aí. Rapaz, ó, aí. Você não viu como é que o nosso coração pegava fogo enquanto ele estava falando? Era ele. Aleluia. Rapaz, eu vou te falar, não foi só o coração pegando fogo, não. Aquele jeitinho de partir pão, rapaz, eu vi aquilo 3 anos e meio, aquilo é inconfundível. Não é só ter, é o jeito que ele faz. Não é só ter uma coisa, é a forma como ele manuseia. O que realmente declara a presença dele não é a presença de coisas, é a forma como as coisas são conduzidas. Aleluia. Perdeu a oportunidade de dar glória, mas não tem problema. E aí, a Bíblia fala sobre 3 sentenças. Primeira, e levantando-se. Segunda, na mesma hora. Terceira, voltaram para Jerusalém. Diga comigo, levantando-se. Horrível, vai de novo, levantando-se. Pergunte para mim de onde? Da mesa. Aquela mesa que tinha um pão, pastor Jarmuth, recém-partido. Viajantes que viajaram 12 quilômetros. E vão viajar mais 12. E tem um pão partido em cima da mesa. E para mim, que inclusive estou com fome, aleluia. Faz todo sentido fazer um lanchinho antes de voltar. Sim ou não? Faz todo sentido pegar o pão e, peraí, cara, também não precisa essa pressa toda. Vamos comer aqui porque a estrada é longa. Não. Levantando-se, na mesma hora. Pastor, o senhor está dizendo que o pão não é importante? O senhor está dizendo que a mesa não é importante? Depende. Pergunte de quê? Se ele ainda está lá. Porque o que os discípulos me ensinam é que toda mesa e todo pão perdem a graça quando ele sai. Pastor, eu estou querendo entender até quando eu fico, até quando ele ficar. Que hora que eu saio? Na hora que ele sair. Mas e o clima? Perceba por ele. Se ele levantar e sair, levanta e vai atrás dele. Mas vão dizer que eu estou louco. Por quê? Porque estou desprezando o que ninguém desprezaria. Seja bem-vindo, evangelho é isso. Ninguém deixaria esse pão tendo uma viagem de 12 quilômetros para fazer. É isso mesmo. Ninguém deixaria o pão, ninguém deixaria um vício, ninguém deixaria uma coisa boa, ninguém deixaria uma coisa prazível, ninguém deixaria um dinheiro fácil, ninguém deixaria um sexo fácil, ninguém deixaria, mas você vai deixar, porque evangelho é isso, deixar o que ninguém deixaria, por aquele que é tudo para a nossa vida. Oh, aleluia! Por favor, segure a mão de alguém próximo a você agora. Diga para ele, eu estou te dando uma palavra. Esse ano vai ser o ano das decisões, das renúncias mais absurdas da sua vida. E quanto mais absurdas elas forem, e quanto menos as pessoas entenderem, mais será sinal de que você está no caminho certo. Aleluia! A mesa é boa enquanto ele está. Quem dá sentido à mesa é ele. Se ele não está mais sentado, não há por que continuar sentado. A comida só é gostosa enquanto ele está. O ambiente só é bom enquanto ele está. Eles se levantaram na mesma hora. Repita comigo, por favor. Isso é lindo. Diga na mesma hora.
Muito fraco, diga na mesma hora. Olha a conexão bela. O início da história diz assim: e no mesmo dia. O que Jesus demonstrou por eles? Senso de urgência. O que eles agora retribuem para Jesus? Senso de urgência. Pastor, explique com todo prazer. Quando é Ele por nós, queremos senso de urgência. Quando somos nós por Ele, temos senso de letargia. Quando é Ele por mim, eu quero agora, preciso agora, tem que ser hoje. Quando eu preciso me movimentar por Ele, depois do carnaval, depois das férias de julho, depois do Natal, não vai embora agora não que vai ficar chato, depois do Ano Novo, depois... Eu olho para esses discípulos e eu percebo o seguinte: Ele veio atrás de nós no mesmo dia. Nós precisamos correr para os braços dele na mesma hora. Oh, quando você recebe o convite, quando o pregador prega, quando o missionário prega, não é uma questão de imediatismo barato. Nós não somos uma geração de pregadores imediatistas. O convite é uma decisão hoje, já, aqui e agora. É pela reciprocidade mínima de você entender que Ele não demorou para te buscar, não demorou para te salvar, não demorou para falar contigo. Então não demore para voltar para Ele. Levantando-se, na mesma hora, fizeram o que, pastor? Voltaram para Jerusalém. Agora eu te pergunto, em que momento Jesus os mandou fazer isso? Será que Jesus deixou escrito no papel de pão? Estou esperando em vocês em Jerusalém. Em nenhum momento Jesus disse para eles: eu estou lá, vão. Em nenhum momento Jesus disse: voltem. Não, Jesus só foi. Eles voltaram. Não há uma manifestação verbal de que eles deveriam ir, mas eles ainda assim sabiam o que tinham que fazer. Quantos dados mais você está esperando para fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer? Ah, pastor, porque se hoje tivesse um profeta aqui, que falasse alguma coisa assim muito extraordinária, oculta, escondida da minha vida, de repente eu voltaria. Mas só que você já sabe o que tem que fazer. Então você está esperando o profeta do CPF, o profeta do CEP, e Deus dizendo: mas espera aí, você já sabe o que tem que fazer, você sabe onde eu estou te esperando, você sabe como é meu amor por você, você sabe que eu tenho cuidado da tua vida, você sabe que só não está morto porque eu não deixei você morrer. Então como assim você precisa disso, daquilo, esses caprichos que já não fazem parte de uma relação que precisa se restabelecer com urgência? Você não pode mais continuar com esses milindres, não fique chateado, quando acontecer isso e aquilo, essas provas reais. Não, Deus me trouxe para dizer: está dentro do teu espírito, a sede está aí, o buraco está no teu coração, não há razão para deixar para depois, é agora. Você sabe o lugar que te espera. Nós estamos problematizando o que é simples, estamos complicando o que é descomplicado. Ele está me esperando, eu sei o endereço, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou me levantar agora, deixar o que ninguém deixaria, e vou estar com Ele. Porque o que Ele faz por mim, ninguém pode fazer. Fique de pé do seu lugar agora, por favor. Bendito o nome do Cordeiro. Bendito. Bendito o nome daquele que intercepta a gente no meio do caminho. Bendito é aquele que muda os planos. Bendito o nome daquele que rege as circunstâncias todas, para que quem Ele quer esteja no lugar que Ele precisa, para ouvir aquilo que necessita. Você não está atendendo a mim. Você não está atendendo a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Se aceitar, você estará atendendo ao chamado de Jesus. Eu sou apenas uma voz que Ele está usando. Poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser uma criança aqui. Não é sobre quem está falando, é sobre no nome de quem. Eu te falo no nome do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele desejou isso.
Ele quis que você se encontrasse com Ele, porque há coisas que precisam sair do seu coração, para que a presença dEle possa entrar. Eu vou inverter a ordem comum do convite que fazemos, porque o Senhor diz assim para mim: Eduardo, comece perguntando onde está o primeiro discípulo de Emaús que sabe que tem que voltar. Comece perguntando onde está aquele que saiu cheio de razões, mas que não quer mais ficar retroalimentando sua dor, quer deixar de lado suas desculpas e entender que o lugar dele está esperando ele, quem está perdendo é ele. Pergunte se tem um discípulo meu, que já experimentou do meu amor e da minha presença, e que está com saudade de mim, e se quer voltar para mim. Diga para ele que eu estou esperando ele aqui no ponto de encontro, no altar do encontro. Então eu quero perguntar esta noite aqui: tem alguém que foi para Emaús? Alguém que se distanciou com planos de voltar logo, mas não conseguiu voltar. Alguém que pensou que dava para brincar com risco, mas está aí agora, vazio de Deus e cheio de saudade no peito. Ele te diz: volte para casa hoje, porque eu estou de braços abertos todo dia esperando você voltar. E o nosso reencontro pode ser na noite deste domingo. Você que está me ouvindo agora e que está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com Cristo, por favor, eu peço que você me dê um sinal com a sua mão agora, aonde você estiver, porque eu quero orar com você. Tem uma mão levantada lá atrás, 2, 3. Eu quero pedir essas 3 pessoas para que se direcionem aqui. Venham ao altar, por favor. Aonde está a próxima pessoa que entende que não pode mais esperar? Há uma urgência. Jesus chama você para voltar para casa. Aonde está você que precisa voltar para Jesus hoje? Me dá um sinal com a mão agora. Aonde você estiver, aonde você estiver. Pastor, mas aqui eu não sou daqui, eu não estou te chamando para voltar para Devec, estou te chamando para voltar para Jesus. Aqui eu nem moro aqui, não estou te chamando, eu estou chamando para voltar para Jesus. Depois você se acerta, você tem um pastor que você quer conversar, quer pedir perdão, isso é depois, agora é Jesus. Vem, sai do teu lugar e vem ao altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está se reconciliando com Cristo, sai do seu lugar de mãos erguidas, para eu saber que você está vindo. Vem ao altar agora. Agora me escute. Me escute. Tens andado longe da presença de Deus? Você percebe que Ele te ama com amor profundo? Você já havia ouvido muitas histórias sobre Deus, sobre a igreja, sobre fé, mas hoje de uma maneira diferente, especial. Você foi tocado pela mensagem do Evangelho. Você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez? Você quer nos dar o privilégio de testemunhar a grande virada da tua vida? Você quer fazer hoje uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus pela primeira vez? Nos dê a alegria de aplaudir a sua vida. Aonde está a primeira pessoa que pela primeira vez quer fazer uma aliança com Deus? Me dê um sinal agora onde você estiver. Aonde você estiver. Você pensa que tem muito tempo, mas Deus me trouxe para dizer: não, o tempo é agora. Eu não digo isso para lhe coagir nem para ameaçar você. Eu digo isso para que você compreenda que não há tempo a perder. Você está desperdiçando a tua vida. Você pode viver a tua vida com Jesus. Comece a viver a tua vida com Jesus hoje, aqui e agora. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez? Me dê um sinal com a sua mão agora, em nome de Jesus. Pastor, eu me sinto preso, tem um peso aqui no meu pé. Tinha, não tem mais. Não tem mais. Eu estou dando ordem agora no poder do nome de Jesus, que você seja livre de todas as amarras. Você só não será extrapolado por Deus a respeito da sua vontade, mas força espiritual nenhuma te segura. Você está livre. Se você quiser se movimentar, tem um casal chegando ali, pode vir para a glória de Deus. Se você quiser se movimentar, movimente-se, experimente. Pastor, eu acho que não dá. Experimente, tem mais um casal chegando aqui. Experimente, tira o pé do chão e venha, porque você vai ver que vai dar para vir sim. Pastor, não estou conseguindo. Pede ajuda para alguém do lado, mas venha, não perca. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Se você vem, a hora é agora. Pastor Jarmuth, se você vem, a hora é agora. A hora é
glória. Hoje chega a salvação e glória a essa casa.